busca por recursos terapêuticos tem aumentado muito nos últimos anos, na última década. Ainda assim, existe bastante preconceito com relação à temática. A gente ainda escuta frases do tipo: ah, para que essa bobagem de terapia, de psicologia, de sessão terapêutica? Mas a grande maioria das pessoas já tem compreendido, ou pelo menos aceitado, que esses recursos eles geram sim bons resultados, bons frutos, e muitas pessoas têm então se convencido de que vale a pena dar uma olhadinha nisso. A terapia, ou a psicoterapia, ou qualquer outro recurso terapêutico, ele vai sempre ser um convite para você olhar para você mesmo, em algum aspecto, de alguma forma, por alguma lente específica. Tem muitos caminhos, são muitas vertentes, e inclusive precisa que seja, porque cada pessoa é tão diversa uma da outra, e as buscas também são diferentes. Às vezes o que nós precisamos é uma ajuda, é um acompanhamento mais prospectivo, que me ajude a olhar para frente, que me ajude a sonhar com o meu futuro, que me ajude inclusive a compreender que eu posso seguir, que eu tenho condição, que eu posso superar. Então é um olhar mais para frente, é um olhar de impulsionar. Às vezes nós precisamos olhar para nós mesmos um pouco mais para o passado, como quem busca suas raízes, como quem tenta compreender que caminho traçou, que caminho percorreu. Porque é bem possível que a gente tenha passado por caminhos sem a gente ter se dado conta exatamente de quais eram. Seja porque nós estávamos seguindo orientações de alguém, seja porque estávamos preocupados com outras coisas e acabamos nos deixando levar. Então tem algumas linhas que olham mais para dentro de si, para o seu passado, para o seu inconsciente. São linhas mais introspectivas, de uma busca para dentro. A linha da psicologia junguiana, da terapia analítica, ela nos leva para esse convite, ela nos convida para esse mundo de dentro, para esse, como se fosse um trabalho às vezes de detetive. Às vezes a gente tem a sensação de termos descoberto todo um continente dentro da gente. Algumas vezes a gente se dá conta de que somos aquilo que nunca imaginamos e deixamos de ser aquilo que a gente tanto queria. E se a gente não olhar para dentro para tentar entender em que momento isso pode ter acontecido, se a gente não olhar para dentro para descobrir que crenças têm me limitado ou que lentes têm me direcionado à vida, pode ser que eu arraste toda uma existência sem me realizar, sem realizar o meu próprio self, o meu próprio ser, pela linguagem junguiana. Então, quando nós nos encontramos num ambiente terapêutico, quando vamos em busca desses recursos psicoterapêuticos, nós estamos em busca de nós mesmos. Algumas vezes vamos desenvolver instrumentos sociais, vamos descobrir um pouco mais das nossas dinâmicas nos relacionamentos com outras pessoas. Outras vezes nós vamos desenvolver recursos socioemocionais ou só emocionais, aprendendo a lidar com as próprias emoções, reconhecendo, identificando o que a gente sente. Algumas vezes nós vamos querer falar da família, daqueles que são mais próximos, tentando entender o papel de cada um, o que está funcionando, aquilo que não tem dado muito certo. Enfim, são tantos os temas e eles brotam espontaneamente, às vezes de uma queixa, às vezes de um sintoma, às vezes de uma curiosidade. O que é certo é que é um universo lindo, que está aí, disponível para ser desbravado. E é muito triste quando a gente percebe que a maioria das pessoas segue uma vida olhando para fora, preocupado com as coisas que nem lhe dizem respeito, e enquanto se abandona pelo caminho e perdem a chance desse encontro consigo mesmo. Então, terapia nada mais é do que um autoencontro, do que uma autodescoberta, do que uma autoconstrução. Vale muito a pena experimentar.